Catiúcia, meu bem. Ah, vocês já estão me vendo aí, né, gente? Eu salvei, eu botei lá no story, não é isso? Fecha aqui a porta. Aí, botei. Volta, Ani Urace. Não sabia que tinha. Não sabia que. Deixa eu esperar mais gente voltar, né? Tá. Pra gente continuar. Tu Não salvou, sabia né, que tinha Ani negócio de Urace? tempo. Tu salvou, né? Salvei. Tá bom. Salvei. Se o povo vai nos comer de ó. Mas Tá gostoso. irmã, como enquanto o povo não entra, vamos falar de uma pauta aqui que tu estava trazendo, o quanto essa questão, né, o quanto essa questão ela é importante, assim, a gente trabalhar com essa ideia, né, de responsabilidade com as nossas crianças, responsabilidade com as nossas continuidades, assim, porque me preocupa muito esse discurso que vem nessa crescente, né, de você não querer ter filhos e também, além de você não ter filhos, você não querer ter responsabilidade com a sua continuação, sabe? E isso é muito sério. Como é, meu Deus, que fala? Não sou obrigada a nada. Isso! Tá ligado? Tipo, tá bom, você não é obrigada a nada. Depois, você não pode cobrar. Né? Porque um dia, essa conta, ela bate. E isso é tão nosso, porque quando eu estava dando aula de Pitarrotep uma vez, de 1000 anos atrás, ele inclusive fala isso, algo no sentido de que se você não pode ter, Deus vai te dar a responsabilidade da tua continuidade. O que ele está dizendo isso? Se você não vai gestar, você também tem a obrigação de cuidar. E a gente precisa começar a se organizar para isso, porque eu vejo discursos emancipatórios nas quais as pessoas elas desenham tudo para sua vida, mas elas não querem garantir a sua continuidade. E como? Exatamente, a continuidade. Isso é maluquice, isso é maluquice, isso é maluquice, maluquice, maluquice. E assim, gente, sim, o amor é um dever. Alguém comentou aqui, né, de que é um dever nosso. E assim, tem coisa que mais beneficia a supremacia branca, o sistema racista de opressão branca, porque você tem uma geração de pessoas dizendo assim, eu não quero dar continuidade ao meu povo. E aí, gente, eu não estou falando somente de gestar, não, né? O gestar biológico. Eu estou falando de cuidar também de um monte de criança que precisa de nós, né? Nós temos essa responsabilidade é nossa e de mais ninguém, né? Dando continuidade, então, veja só, a gente está falando de futuro em nível individual, em nível familiar. Então, assim como em nível individual, estabeleça em nível familiar, curto, médio e longo prazo. O que eu quero? Em curto prazo, em nível familiar, eu quero ter uma relação melhor com minha mãe. Vou me esforçar para isso, vou entender o contexto, né? Tem uma coisa fundamental. O Gabriel Squarrilli uma vez comentou, né, que a gente tem um modelo colonial de militância focada na juventude. Nós não convidamos as nossas pessoas, né, os nossos mais velhos, a nossa mãe, né, para estar junto conosco. Aí depois a gente chega em casa todo revoltadinho, sem paciência, porque descobriu, vai descobrindo as coisas, né? E eu tô falando isso porque eu passei por isso. Ninguém me orientou também, não, viu? Chega em casa tudo revoltadinho, brigando com todo mundo da família. Não rola! Isso que o povo chama de trabalho de base. Não existe trabalho de base. A gente está falando de nosso povo, não é base. É minha avó, é sua mãe, é a tia do vizinho, preta. São com essas pessoas. Não, né, isso é uma coisa que é importante tu falar, que muitas das vezes a gente fica pensando um trabalho de base como se fosse algo extenso, algo externo, quando na verdade a gente também precisa fazer esse fortalecimento dentro de casa. Porque a nossa primeira base, quando a gente fala de trabalho de base, que base é essa? De que base tu está falando? Eu preciso ter a minha base sólida também, porque eu entendo que essa base também é a base do todo. E é isso que tu está dizendo, porque as pessoas não entendem que... E isso existe muito, né, Ani? Muita galera aí que tá aí discutindo, militando e pá, e volta para casa, quer ensinar pra avó que a vida inteira curou as suas dores, como ela tem que, exatamente. como ela tem que usar o remédio tal para fazer não sei o quê, entendeu?
Exatamente, exatamente. Ou que minha mãe é alienada, né? Alienada política, enfim, né? Tem muita coisa disso, né? É, bom, então a gente tem ainda, falando de futuro, nível individual já foi, nível familiar. Curto prazo, vou ter uma relação melhor com minha mãe. Médio prazo, é, eu vou encontrar uma pessoa que queira fazer parte de um projeto diferente comigo, né? E aí eu lembro das suas falas, da fala do professor Renato Nogueira, quando ele traz a concepção do Sabon Fussomé de relacionamento e as discussões de relacionamento dele na internet, né? É, significa que a gente quer estar junto, né? Assim, relacionamento não é você encontrar alguém para lhe fazer feliz. Você Então, tem que estar bem ao nível individual lá atrás. Numa percepção africana, relacionamento é você encontrar alguém que queira fazer essa travessia com você. Né? Você tá inteira, semi-inteira, né? Dentro do que é possível nesse sistema racista. É, ele, ou ela, ou eles, ou elas também, né? Juntos para fazer uma travessia. Né? Eu dizer que eu ter um amor preto cura, e ter um relacionamento e vários filhos pretos, e adotar crianças pretas. É construção política? Até é. Mas a gente ainda precisa de mais um pouco. Então, voltando. Estabelecer a curto prazo. Vou me relacionar melhor com minha mãe. A médio prazo, eu vou encontrar um companheiro. A longo prazo, vou adotar um cara de criança, sabe? eu tô. A gente é um povo que pouco planeja. Tá desenhando aí minha meta. Minha meta. Vou fazer 40 anos, eu vou me responsabilizar com umas crianças aí. A minha parte eu vou fazer, vou garantir umas continuidades. Com certeza. Exatamente. Estabelece, né? A gente precisa fazer movimentos pensando. A gente é um povo que pouco planeja, né? Porque muito do genocídio mesmo, da gente não acreditar que a gente vai estar vivo amanhã, né? Mas a gente vai estar vivo amanhã com a fé dos nossos ancestrais, com o apoio dos nossos ancestrais, tá pegando a eles, né? E a gente precisa planejar, senão a gente vai estar eternamente na emergência, a gente vai estar eternamente tentando construir coisas para nosso povo quando o bicho já pegou. Não vai rolar. A virada de chave, ela não vai ser de uma hora para outra. A libertação do nosso povo é um processo. Assim como o colonialismo é um processo que não acabou, nossa luta, ela é um processo longo. Não, continuo. Não, tinha travado Tá. aqui, mas continua. Ah, bota fé. E aí, então, nível individual já foi, nível familiar já foi, então vamos falar nível comunitário. Né? Vamos falar de nível comunitário. Aí a gente está falando de construção política. Fazer construção política. Eu ir para um barzinho, beber com minhas amigas e tal, não sei o quê, e dizer a mulher preta se divertindo é uma revolução. Não. É muito importante. Né? Mas essa coisa individual, não, a gente precisa pensar enquanto povo. E aí a gente pode pensar em estabelecer, então, metas de curto, médio e longo prazo dentro da nossa abrangência. O que é que eu consigo fazer para o nosso povo? O John Henrik Clarke diz assim: pegue o que você tem de melhor e dê para o nosso povo. Né? Então é uma coisa, é muita tarefa. Uma coisa é o que você vai fazer a curto prazo na sua vida, a médio, a longo, a nível individual, no seu nível familiar, de relacionamentos, enfim. E outra coisa é construção política para o nosso povo. Construir instituições. Nosso povo precisa de instituições, né? Então, se a gente for pensar em lugares sólidos, onde o nosso povo possa ter um alento. Eu não sei onde nós estávamos com a cabeça.
quando nós defendemos políticas públicas como um fim. Políticas públicas como Veja quê? bem, Não ouvi. como um fim. Sim, Como um fim. sim. Tá? A gente pode pensar as políticas públicas como um meio, por médio prazo. Mas me dói. E eu não estou dizendo que eu sou contra o auxílio do governo, de jeito nenhum. Por mim, triplicaria, quadruplicaria. Mas me dói ver nosso povo vulnerável desse jeito. Nós estamos completamente vulneráveis. Isso é muito grave. Ver um povo grandioso como o nosso, com sociedades milenares como o nosso, que inventamos a escrita, a literatura, a matemática, a filosofia, as universidades, a gente inventou a astronomia, a astrologia, estar nas mãos do Estado branco. E aí a gente precisa, então, para falar de futuro, falar de autonomia, nós precisamos construir, a nível comunitário, a autonomia do nosso povo. Nós precisamos falar de terra, nosso povo precisa de terra, nós precisamos ter terra. Para que a gente tenha autonomia. Hoje, gente, vocês conseguem imaginar o nosso grau de vulnerabilidade se para a gente ter uma máscara, a gente depende dos brancos. Ok, a gente pode fazer uma máscara de pano. Pensa aí, quantos de nós, dessas 800 pessoas, sabem fazer uma máscara de pano? Não, detalhe. Quantas de nós têm acesso ao pano? Quantas de nós têm, às vezes, grana para comprar o pano? Porque tem um discurso que é um discurso de uma simplicidade de algo que não é simples, né? Que é o mesmo discurso que você pode lavar a mão. Nós estamos falando que o nosso povo não tem saneamento básico porque depende, né, de políticas que é gestadas por quem? Que não faz com que esse saneamento básico chegue nessa comunidade. E aí nós estamos precarizados nesses locais, né? Não temos acesso ao básico, porque nós dependemos, né, de um sim de alguém que não coloca nenhum tipo de atenção válida para que essa água chegue nesse território. A gente não consegue ter água, a gente não consegue ter, exatamente, né? Exatamente. E aí a gente pode colocar N empecilhos, né? A gente pode dizer, mas a gente não, mas a gente precisa lutar por política pública. Veja, não é que eu seja contra a política pública, mas ela é meio, ela não é fim. A gente não pode pensar a longo prazo. E aí vamos fazer o exercício de pensar no povo preto a longo prazo. O que nós vamos fazer? O que nós vamos deixar de legado para o nosso povo daqui a 150 anos? Daqui a 150 anos, nosso povo vai estar na mesma situação que está hoje? Dependendo dos R$600 de Bolsonaro, que ele disse que botou, que não botou, que muita gente não conseguiu. E assim, eu sei que esse dinheiro é nosso, que nós pagamos impostos, não há dúvida com relação a isso. Mas enquanto a gente não tem autonomia e aquela capacidade de sentar na mesa e dizer e exigir ao invés de pedir, a gente nunca vai ter autonomia. A gente vai estar sempre nos altos índices de tudo que é de pior, né? Então a gente precisa pensar a longo prazo o que a gente vai fazer para nosso povo, nossa comunidade ser cada vez mais autônomo. Em todos os termos. Em termos de educação, é revolucionário. E olha que coisa mais... Pense aí, gente. Em termos de educação, o que a gente vai fazer para daqui a 150 anos? Ok, não vamos falar dos 400 milhões de pretos da diáspora. Vamos falar da minha comunidade, dos pretos, né? O que eu vou fazer para que a gente tenha cada vez mais autonomia? Ou a gente acha mesmo que os brancos
vão aprender, estudar a Lei 10.639 para poder nos contar as histórias que nós mesmos não sabemos? Tu sabe que essa resposta é óbvia, né? Porque, na verdade, irmã, parece ilógico, porque nós ainda operamos essa visão romantizada que, sim, a gente acredita nisso. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós não conseguimos fazer com que o nosso povo entenda o que é autonomia, porque nós partimos de um modelo de autonomia que vai ser nos dado. E aí a gente está aí há quase 600 anos nesse processo violento de diáspora, dependendo de um processo autônomo que nunca aconteceu. E aí nós estamos construindo política dentro de uma ideia de autonomia que nunca existiu. Então, eu fico tentando pensar, as pessoas querem criar uma autonomia, mas baseada no quê? Alicerçada no quê? Porque, na verdade, nunca se teve uma autonomia. Exatamente. Então, assim, o que a gente consegue hoje nesse contexto de pandemia? Pergunta para essas 900 pessoas que estão nos acompanhando. Você consegue fazer um chá sem depender dos brancos? O chá, branco. Sem ali ter que comprar. Cara, é muito assustador. E o que mais me deixa a gente não consegue garantir os nossos territórios de sagrado e de manutenção das nossas vidas que os nossos ancestrais criaram, porque a autonomia desse lugar também não é nossa. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Exatamente. E por isso a luta, por isso que se fala que a luta é africana. Porque, veja bem, eu posso fazer uma comunidade maravilhosa, né? Digamos assim, eu faço uma revolução na minha comunidade, essa comunidade ela vai ser autônoma, ela vai plantar sua própria comida, a gente vai, enfim. E aí os caras vêm e numa rajada só de helicóptero mata todo mundo. Então, assim, por isso que a luta pan-africana é assustador, é muito assustador. Eu não gosto muito de pensar nessas coisas, que eu falo assim, caramba, a gente tá perdido, cara. Sabe? E a gente tá achando que, sei lá, a gente se divertir, fazer festa é suficiente. E quando vê um contexto desse, de uma pandemia dessa, aí você olha e faz assim, cara, olha como a gente está vulnerável. Nossa vida está completamente na mão deles. E a gente integrando cada vez mais. Né? Dizendo assim, olha, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, o que a gente pode pensar? E é um trabalho coletivo gigante. E aí é o que o povo, é o que os pan-africanistas, né? É o que os afrocêntricos, é o que as mulheristas se batem o tempo inteiro para pensar o que a gente consegue fazer de médio, curto, médio e longo prazo para trazer autonomia para o nosso povo. Então, a gente tem algumas respostas em relação à terra, né? Em relação à autonomia, por que não pensar numa autonomia educacional? A gente defende a escola, e hoje eu sei que a escola é importante, mas é de dilacerar o coração. Imaginar que um povo grandioso como o nosso, nossas crianças precisam de escola para poder comer, cara. Não, é foda, né? Resolver isso, senão não, e tem uma coisa que o Malcolm fala, que é como é que nós vamos criar uma sociedade emancipada se muito cedo nós entregamos as nossas crianças para instituições brancas, né? Que desde a infância começam a construir um processo de despotência nas nossas crianças. Nós não conseguimos, nós não temos autonomia nem para dizer o meu filho não vai para a escola porque o Estado te processa. Então a gente não tem autonomia nem com as crianças que são nossas. E aí nós somos forçados a encaminhar as nossas crianças para essas instituições, né, que estão dentro de um currículo branco, de embranquecimento, e que causam um processo de necrose mental nas nossas crianças. E isso causa todo esse processo que vai alimentando a nossa própria não organização
que a gente chega aqui na vida adulta, que passa por todos esses processos de violência. Então, se a gente não consegue ter autonomia educacional, nós não conseguimos mandar as nossas crianças para uma escola que é nossa. Isso é muito sério, irmã. Isso é muito sério. E assim, isso, gente, vamos pensar sempre fazendo esse exercício, curto, médio e longo prazo. Eu não estou dizendo que a gente amanhã tem que tirar todas as crianças pretas da escola, nós não temos condição de fazer isso. A gente desce o cacete, por exemplo, na Igreja Universal, desce o cacete. Mas a gente não tem nem condição de dizer assim, olha, o que você, igreja, está fazendo, nós vamos fazer agora. Eu vou alimentar, dar aula de música, levar para fazer passeio para esse povo todo, não tem condição de gerenciar a minha família. Né? Então, assim, o que a gente tem que pensar, e aí é tarefa de futuro, e essa é a tarefa da construção política, da militância, é pensar em termos de povo, não em termos individual, não em termos somente, né, interpessoal, familiar, mas pensar em termos de povo, como é que nós vamos construir autonomia para nosso povo. Isso é tarefa nossa. Isso é a proposição do panafricanismo, isso é a proposição da afrocentricidade. É para que a gente não fique tão vulnerável, daqui a 150 anos a gente possa ter um outro estado, né? Um outro estágio, para que a gente deixe um legado para as próximas gerações, né? Só que a gente precisa nos construir em vários âmbitos, nos reconstruir em vários âmbitos. Nós precisamos de muitas coisas. O que a gente não pode estar confundindo, né, as esferas. Então, construir alguma coisa, e essa tarefa da militância política mulherista africana, pan-africanista, garveísta, é a gente construir instituições que vão levar cada vez mais autonomia ao nosso povo. Né? Então, vai chegar um momento, e a gente precisa se planejar para isso, para daqui, sei lá, 100 anos, as nossas crianças serem educadas nos nossos moldes. Não, eu sempre falo, né? Porque às vezes sempre tem, as pessoas perguntam como que nós estamos pensando isso para hoje. E aí eu falo assim, a gente tem que pensar um projeto futuro, de organização futuro. Eu vejo o panafricanismo, mas eu vejo o mulherismo africana como uma possibilidade de uma organização futura. E para uma organização futura acontecer, você precisa ter um solo fértil, você precisa partir de algum lugar. E para que possa partir de algum lugar, é necessariamente importante, primeiro, que se entenda que não há nenhum tipo de interesse em barrar as nossas mortes. E isso parece que quando nós falamos, causa um impacto, né, de negatividade, quando na verdade não sou eu que estou falando, não é a Anin que está aí falando. Isso faz parte de um dado estatístico que mostra que o nosso povo, independente de qual movimento de vida se encontra, é o alvo. Então, para que nós possamos pensar num projeto primeira coisa, não dá para dar a mão para quem arquiteta a tua morte. Isso é lógico. Isso não significa porque parece também que quando a gente fala isso, né, existe todo... assim, eu não tenho problema nenhum em dizer isso, nem a Anin tem. E o que nós estamos sendo é o seguinte, eu não estou aqui para dizer que eu estou contra ti. Você tem um projeto, e a Marimba Anne fala isso funciona para vocês. Isso deu sustentabilidade para vocês, não dá para nós, não nos ajuda. E nós precisamos pensar um projeto, e é isso, essa narrativa que você está trazendo, Aninha, é perfeita, é incrível. Porque ninguém mais pode dizer, né, que a gente não, o caminho está sendo apresentado aqui, então como que nós vamos nos organizar agora para fazer isso? Nós temos princípios, nós temos um direcionamento, nós temos um destino. E isso não é maluquice, isso não é maluquice. Exatamente. É planejar. E aí, entendendo que nós temos curto, médio e longo prazo. A médio prazo a gente ainda vai precisar muito dos caras. E olha que merda, cara. Olha que merda a gente precisar deles. Que merda. Eles podem bloquear aí toda a distribuição de alimentos. A gente não tem... eles não precisam de arma. Basta eles dizerem assim, ó, acabou. Irmã, não vai mais chegar alimento na comunidade X. Os caras mandam.
Vamos trazer para a Então, realidade atual. Basta dizer assim, ó, vai para a rua. Não tem problema nenhum tu ficar no isolamento. Quem é o povo que não consegue ter uma consciência crítica ao ponto de entender que se para a rua tem precariedade, pode morrer. É só uma palavra. Os caras conseguem com uma palavra fazer com que nós... Porque a gente comece a operar dentro da lógica de um projeto. É isso, é uma palavra. Não estou nem falando de apertar um botão, não estou falando nem de chegar com um helicóptero e exterminar tudo, não estou nem falando de projetar extermínios todo dia. É simples, a gente está falando de algo simples, entendeu? E a gente não consegue... Enfim. Há um mestre quilombola, ainda com relação às políticas públicas, né? Estou falando das limitações, porque a gente sempre ouve, a gente sempre discute o lado bom, mas tudo tem pró e contra, né? Tudo é uma escolha, toda escolha é uma renúncia, né? Então, assim, ainda com relação às políticas públicas, tem o mestre quilombola, mestre Nego Bispo, eu acabei ele tem de um citar livro a frase, fantástico. Essa frase que eu citei, nós somos início, meio, início, é do Bispo. É dele, exato. E ele fala o seguinte: para matar um porco, você também o engorda. Porra, velho, é muito angustiante ver o quanto a gente perde tempo tentando. O Garvey fala isso, né? Você pode legislar daqui até a eternidade. Você nunca vai convencer a quem te odeia te amar. Nunca. A gente vai discutir, a gente pode discutir as origens desse ódio e tal, mas fundamental é a gente sair da análise. Eu tô cansada das análises. Eu tô cansada, gente, de verdade. Tô cansada da gente discutir tanto. Tô cansada de discutir branquitude. A branquitude é isso aí. A branquitude é isso aí. A branquitude é Bolsonaro. A branquitude é isso aí. Foram isso que eles fizeram. Né? E eu acho muito interessante, né? Eles se degladiando entre eles. Eu fico olhando e falo assim, gente, eles partem do mesmo berço civilizatório. Todos eles partem da mesma origem, do mesmo modelo de sociedade. Então, assim, a branquitude é isso aí. E o que é a pretitude? Quem somos nós? O que somos nós e o que nós vamos fazer? Né? Há uma coisa de, eu vou estudar os autores brancos, porque eu preciso debater com eles. Debater com eles pra quê? A gente não tem autonomia alimentar. Me diz. E a gente não construir pra gente, quem é que faz? Essa é a proposta do Mulherismo Africana. Eu ainda teria 2 pontos para falar. Eu não sei se já está muito longo. Nada! Irmã, só tem um tempo aí. Acho que a gente tem mais... Olha o tempo aí na tela. Acho que a gente tem mais 30 minutos, 20 minutos, não sei. Porque sabe, irmã, assim, é muito fundamental porque essa narrativa de apresentar pontos de como o mulherismo africana ele nos possibilita essa transformação, sai desse lugar comum que as pessoas falam do mulherismo, que é um lugar tão de redução da potência que o mulherismo tem. Exato. Né? Exato. Porque assim, são discursos tão rasos, discursos tão pueris, entendeu? Que assim, que despotencializam um projeto de organização dentro de um princípio, exatamente, né? De uma reorganização de um território africano a partir das suas próprias agências. E que não tem como fazer isso partindo de perspectivas que não atente a isso, que não coloque essas questões como centro. E isso não é dizer que é bom ou que é ruim, é só que é insuficiente, porque nós temos, isso. Irmã, isso é muito sério que tu falou. Nós não temos autonomia. É muito sério. Nós não temos autonomia alimentar. A gente está falando do básico. Ontem eu desci aqui no mercado, que eu estou na minha quarentena, no privilégio da minha casa, botei minha boa máscara, desci para ir no mercado. Olha, hoje de manhã, quando eu falei isso com uma irmã minha, eu chorava. Liguei para minha mãe aos prantos, tinha 2 mulheres pretas sentadas no chão. Quando ela foi falar com as mulheres, falaram para ela, e eu olhei para ela e falei assim, irmã, eu não quero te pedir dinheiro. Compra comida para levar para casa.
2 mulheres pretas amamentando 2 crianças pretas no chão, na rua, no frio, em meio à pandemia, não tinha máscara, não tinha álcool gel, não tinha nada, porque não tem comida. E isso é muito sério, porque é desesperador, é só o nosso povo que está na rua, é só o nosso povo que se lasca. E aí eu fico tentando pensar, porra, a gente fica fazendo um monte de diálogo, e quando nós trazemos uma perspectiva que pode nos ajudar a transformar, a gente tem e leva uma enxurrada de crítica com discursos rasos que destituem um projeto de construção, porque é isso que o mulherismo está fazendo. O mulherismo tem uma proposta de reorganização. Aí, quando a gente fala isso, a gente é a chata do rolê, vem botar fogo no parquinho, sabe? Pô, Não respeita ninguém, não respeita as ninguém. nossas ancestrais, não é Uma isso. vez uma amiga minha, Juliana Baraúna, mulher de Oié, não, aqui, irmã, chega, tô cansada. Perguntou pra irmã lá, pra irmã. Me diz até hoje aqui, quanto que nosso povo parou de morrer? 1, 2, 3, fala rápido. Pô, a pessoa se engasgou, então, irmão, não vem falar isso pra mim. Tô falando do básico. Sim. Da nossa garantia de vida, sim. A gente não consegue, a gente está aí há muito tempo e aí a gente fica construindo políticas e não tem garantia, porque é isso que me desespera. Eu não estou para disputar lugar com ninguém, eu só quero que a gente pare de morrer, sabe? E não tem nesse momento, que eu queria depois que tu falasse um pouco, porque eu já falei, muitas pessoas já sabem, mas eu queria te ouvir, que nesse momento, se organizar enquanto povo é entender que mulheres e homens precisam andar unidos, porque nós somos o alvo central. E você é a pessoa que eu sempre cito, porque você fala que não existe base da pirâmide social. Exatamente. Exatamente. Tem umas coisas, vocês me desculpem, gente, mas assim, uma coisa é a teoria, né? Por isso que eu falo assim, que eu gosto muito menos de pensar o mulherismo africano como teoria, mas como um fato, de observar como as mulheres africanas são. Uma coisa é a teoria, uma coisa é o que se desenvolve em termos de pensamento e outra coisa é o que se verifica na realidade, tá? O que se verifica na realidade de todos os indicadores como morte, analfabetismo, ou abandono escolar, acidente de trabalho, os homens pretos estão em piores condições. Tá? Uma coisa é você ter um raciocínio teórico, colonial, somatório cartesiano, de dizer, mas tem opressão de raça, tem opressão de gênero. Isso. Tá. Outra coisa é a gente pensar, nós somos arrastados para esse exílio enquanto povo. Todo esse povo, ele vai sofrer as suas... todo esse povo ele vai sofrer, né? Com características diferentes. Mas eu não posso dizer que um descendente de escravizado homem, ele tem mais privilégio do que um descendente de escravizado mulher. O que foi que houve nesse... Não tem lógica, né? Cometer violência não é privilégio. Né? Cometer crime não é privilégio. Né? Quando o homem preto comete crime, ele comete, a gente não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Inclusive, nós temos métodos tradicionais de como resolver essa situação dentro das nossas comunidades. Né? Mas se a gente não tem não construiu a partir da família, e a partir da reconstrução de mim mesma, eu não tenho como cobrar nada de comunidade de ninguém. Mas nós temos métodos de sanção. Cometer crime não é privilégio. Obrigada, irmã. Obrigado. Ser machista não é privilégio. Parece que a gente está de maluquice. Não existe a possibilidade. Minha gente, olha só. Se a gente está falando de ancestralidade, não tem como. Eu tenho uma ancestralidade feminina muito forte. O Rampate Baile diz, né, que nas sociedades africanas nós somos 2 vezes a nossa mãe e só uma vez nosso pai. Isso está dado. Nós somos 2 vezes a nossa mãe e só uma vez o nosso pai. Mas... os homens também tiveram um papel fundamental para que a gente tivesse vivo hoje. As mulheres e os homens, né? Os homens têm que tomar responsabilidade para si, né? E nós, mulheres, jogar mais duro com eles, né? A Sata Chaku diz que homem para estar do nosso lado, a Sata Chaku, revolucionária, preta, até hoje procurada, né? Homem para estar do nosso lado tem que ser homem que se preocupe com o nosso povo.
É. Né? Então, Que faça alguma coisa. Meus irmãos, nessa live. Ei, irmão, vamos parar. Ó, na moral, velho. Sai dessa maluquice. Para, que no final da vida tu vai estar jogando dominó na praça sozinho. Eu, hein? Para, dá até um calor aqui, mulher. Porque isso é muito sério. Cometer violência não é privilégio. Então, minha próxima tatuagem vai ser essa, ali. Porra, isso é muito sério. Porque é um discurso raso, irmã. E não entender que nós somos condicionados a exercer essa violência. Essa violência faz parte do projeto estrutural de dicotomia de um povo. É isso que a gente tem que entender. Os nossos irmãos precisam entender que eles operam dentro de uma lógica muito bem arquitetada para que eles ajam desse jeito. E ficam aí criando teorias e refutações para exercer violência, violentando quem deve estar do lado dele para construir o levante da comunidade africana. E no final não tem propósito nenhum. É só massagear um ego de uma masculinidade que não existe, porque a masculinidade é uma teoria branca, sabe? Para tentar fortalecer um processo de uma violência de si mesmo. Enfim, irmão, me dá até um calor, continua aí. A gente grita, né? Daqui a pouco o povo tá retado com a gente, que a gente vai se empolgando e vai começar a gritar. Eu vou baixar o tom de voz aqui. Mulher preta, fofó. Quanto tempo a gente tem ainda? Eu não sei olhar isso, não. Sabe ali onde tá escrito? Vamos para continuando aqui. Não, sabe ali onde está escrito? Vamos para continuar aqui. Começar a cair. Onde está escrito ao vivo aí em cima, clica aí, que vai ficar o cronômetro. Não aparece para mim. Não aparece aqui em cima. Eu tenho medo de apertar. Não, peraí, eu tenho medo de apertar. Continua. Deixa eu continuar. Qualquer coisa a gente volta de novo. Hoje é sexta-feira de quarentena. Minha gente, então, voltando ao assunto do homem, a gente precisa muito de vocês do nosso lado. Muito. Não dá para lutar sem vocês, a gente caiu como povo e a gente precisa se erguer como povo, vocês precisam se atentar. Não dá para bater 35, 40 anos e vocês estarem agindo como se tivesse 18. Ligado? Isso vale para nós também. Essa eterna adolescência, essa eterna... o carinha... que as novinhas, essa monogamia serial, de não querer construir nada para além. Gente, assim, a gente pode fazer 1000 lives para discutir como é visto o amor, como é visto o relacionamento na nossa ancestralidade, na nossa tradição. Tem um livro da Paulina Cigiane, vou lembrar, meu Deus, não é o Niquete, não é o Alegre Conto da Perdiz, talvez o Balada de Amor ao Vento, que ela conta que em um dado momento, a guerra de libertação, o povo estava sendo dizimado. O povo preto estava sendo dizimado lá no continente e era fundamental que esses homens, era uma obrigação, mais do que nunca, que esses homens constituíssem famílias para gerar filhos, cuidar desses filhos, não basta só gerar, para dar continuidade ao povo que estava sendo dizimado. Então virou uma espécie de regra entre aquele povo específico que estava sendo dizimado. Ela conta isso numa passagem do livro. Então, assim, é fundamental para os homens, né? E para as mulheres também, para nós, juntos, a gente resolver essas tretas que a gente tem. Né? Porque não dá para nossa militância eterna ser os nossos problemas de relacionamento. Porque tem 14 milhões de pessoas nesse país que não lê nem escreve e a gente conseguiu. Né? Então tem um monte de trabalho para a gente fazer. Né? Então a gente precisa se resolver, tomar postura, pô. Tomar postura. A gente fala dos Panteras Pretas. Vocês acham que os Panteras Pretas tinham quantos anos quando eles fizeram aquilo tudo que eles fizeram? Todo mundo na faixa dos 20 e poucos. Né? Todo mundo na faixa dos 20 e poucos anos, pô. Construindo, pensando no bagulho, organizando as coisas. Aqui a gente acha, a gente ainda tá muito... Agora, aqui os nossos irmãos estão chegando nos 40, vivendo como se tivesse 18. Exatamente. Entendeu? Exatamente.
Preguiça. Bom, preguiçosíssimo. Bem preguiçoso. Preguiça. Bom, Mas vamos lá. isso tudo, de novo, não é fala acusatória, né? É fala pra Não, gente, refletir não, nós é enquanto isso. povo, Porque, sem, assim, na realidade, quando nós estamos. Porque, assim, existe uma diferença muito grande que o mulherismo africano, quando ele aponta, porque a minha avó fazia assim. E a gente entende como isso é um saber ancestral. Nós tínhamos sim, problema e minha avó botava os dois e dizia, agora vão se resolver. Então, a gente está tentando num processo de reorganização. Agora, não tem como. Um povo não é meio povo. Ou é um povo inteiro, não é meio povo. exatamente. Nós não somos meio povo. E os homens pretos Exato. fazem parte desse processo. Agora, o que é muito importante para os homens pretos entender que esse modus operacional de uma adultescência é fruto de uma subjetividade colonial que faz dele esse modus que alimenta o patriarcado. Ele acredita que ele tem benefício nisso. Aí os caras querem viver com essa síndrome de Peter Pan afro a vida inteira. Não, mas moleque. Aí, tipo, sem responsabilidade nenhuma com a comunidade, irmã. Sabe, sem responsabilidade. E para nós, construção de afeto é a responsabilidade do povo. E tu pode. Eu falei isso, eu até consigo ouvir se tu tem 21. Agora, se tu tá com quase 40, parceiro, não dá mais. Sabe qual é? Não tem mais, não tem como. E é muito importante. E assim, o Renato Nogueira a gente conversa todo dia, né? Quando ele me liga para me dar meus conselhos afetivos, porque o Renato que me dá conselho afetivo, tá? Me liga, hoje eu quero saber qual é os próximos passos. Falar, Renato, não tô afim, vamos ouvir. Aí ele fala, os nossos irmãos estão demais, né? Porque é isso, irmã. E tem uma coisa que eu queria que tu falasse também, é que isso impossibilita o alicerce do mulherismo, porque a gente perde força, Exato. porque Exatamente. a luta de gênero vai à frente. Se segura nisso, Exato. entendeu? Não, Exato. aí, tipo, aí, porra, mano, nós temos um ciclo mulherista e tu não tem noção que eu ouvia no ciclo, irmã. Teve uma época que a gente teve que mudar a pauta porque eu tava cansada de ouvir a dor das minhas irmãs. E tem uma coisa que precisa entender, que essa dor é a dor dos caras também. Então não tem como construir um levante de um povo com meio povo. Então, por A gente favor, precisa de vocês. por Né? A gente favor, precisa dos homens muito pretos. A gente não sério. acredita na possibilidade de emancipação do nosso povo, uma emancipação de gênero. Né? A luta, de fato, ela é mulherista, porque nossas sociedades elas foram matriarcais, elas são sociedades matriarcais, as nossas organizações são organizações como. A gente precisa de vocês. Não, e tem um Né? irmão E a que gente disse aqui tem pra essa mim assim: ah, Peter Pan é um homem branco, usa outro exemplo. Quando eu falo Peter Pan, eu tô fazendo uma ironia mesmo, porque você não está se preocupando enquanto um homem preto devido dentro do seu povo. Você tá agindo dentro de uma maluquice branca. É uma ironia mesmo. Exatamente. É isso que eu tô falando. E aí a gente precisa falar seriamente. Sim, a gente precisa falar seriamente sobre isso, assim como também a gente precisa falar, irmãos, sobre os erros que a gente tem cometido. E não, aí, sim, porque bom, mulher preta toda também vez. tem muito erro também. Exato. Vamos Quando eu lá, comecei a escrever sobre mulherismo em 2015, né? Quando eu comecei com blog em 2015, gente, mas era tanta coisa que eu recebia, passava mal, porque eu falava assim, nós também precisamos admitir que nós erramos, né? E nós temos perpetuado também uma série de comportamentos destrutivos para nós e para nosso povo. Eu escrevi um artigo, tá no livro da UCPA, Pensamento 3. Um beijo para meus irmãos da União dos Coletivos Pan-Africanistas Tu de São escreveu o Paulo, livro fundamental. e eu fui fazer o lançamento do livro. Aí te Exatamente. fiz várias Eu escrevi um artigo no livro. Procurem os livros da UCPA, União dos Coletivos Pan-Africanistas de São Paulo. A galera que faz um livro, um corre autônomo, sem enriquecer os brancos, né? Sem enriquecer as editoras brancas, sem enriquecer a editora branca que voltou contra as cotas, né? Fazendo um corre para levantar a grana que poderia ser individual, mas, né, pensando numa perspectiva individual, mas pensando numa perspectiva da militância, faz um corre para levantar a grana para fazer ações autônomas em São Paulo. E nesse texto eu comento uma fala de uma ex-pantera preta, que ela fala sobre os erros das mulheres dentro dos partidos, né? Então, essa disputa entre mulheres é uma coisa bem séria, né? Essa nossa dificuldade de dialogar
entre nós, especialmente quando a gente é a ex do atual, o atual da ex, né? Vejam que muitos coletivos, muitos grupos pretos, eles minam por problemas de relacionamento. Né? E aí eu queria falar três coisas antes que eu me perca. Primeiro, alguém falou e precisamos ser decoloniais. Nós não somos decoloniais, tá? Eu vou usar a fala do mestre Bispo, nós somos contra-coloniais, né? Contra-coloniais, né? Não somos decoloniais. A nossa postura é ainda mais raivosa, né? Eu não vou descolonizar a sociedade branca. Eu não quero essa sociedade branca para mim. Eu quero me basear nas minhas referências. A gente não vai construir nada do zero, tá? Tem muita coisa pronta que precisa de nós. Exemplo, candomblé. Nós estamos na internet o tempo todo debatendo que o candomblé está branco. O candomblé está branco é um problema dos pretos que estão fora. Os pretos que estão fora têm que entrar. Ele enegrece. Tá? Então, assim, mas eu não quero conviver no terreiro. Eu tô falando do candomblé porque é a minha realidade, mas a gente pode falar aqui de qualquer orientação espiritual, qualquer espiritualidade africana que se mantém na diáspora, Jurema, Banda, Batuque, enfim. A gente fala, mas eu não aguento a presença branca. Você tá aí, irmã? Tô aqui, não, fui botar o celular para carregar. Pronto. Mas eu não aguento a presença branca. Ok, você aguenta a presença branca no trabalho, aguenta a presença branca na universidade, aguenta a presença branca na vizinhança, tomar o que é nosso. Ao invés da gente estar tentando enegrecer o que é do alheio, tomar o que é nosso de volta, é responsabilidade nossa, capoeira, exatamente, Ismael. Isso, tomar de novo o que é nosso, responsabilidade nossa. Isso não significa, então, partir do zero. Não estou dizendo assim, construir algo do zero, não. Às vezes a sua ação é, dentro do seu terreiro, você vai fazer um livro, você vai vender esse livro e vai fortalecer esse terreiro. Por exemplo, né? Trazer conhecimentos que essa organização se perdeu por causa da colonização, por causa do ataque, trazer esse conhecimento de volta. Então, para que esse lugar futuramente seja uma clínica para atender o nosso povo segundo a nossa medicina, seja uma escola. Então, assim, não é partir do zero. Tem muita coisa que já existe. E tem muito lugar precisando da gente. Gente disposta a trabalhar, né? Outra coisa fundamental, na militância política, na minha vida individual, só frequenta quem eu gosto. Na minha vida familiar, né, com quem eu vou me relacionar com quem eu gosto. Mas na militância política, não é pra gente se gostar. Então, vocês podem não gostar de mim, não gostam de mim, mas se a gente puder superar isso e levantar um muro junto, já deu bom. Certo? Para a gente não confundir as coisas. Se a gente puder superar essa nossa eterna capacidade de ser, de rivalizar, né? A gente fala tanto de desconstrução, a Mi Penzi, do Rio de Janeiro, ela fala isso, né? Nosso povo fala muito de desconstrução, e não é à toa, porque a gente não está conseguindo construir nada, né? Sim. E, bom, queria ainda comentar, então, das nossas tarefas a fazer. Vamos pensar, né? Então, essas 900 pessoas, né? Qual foi o Movimento Preto, a última vez que uma reunião do Movimento Preto reuniu 900 pessoas, né? Vamos pensar junto com essa... Eu estava aqui pensando, e eu fiquei pensando nisso, né? Qual foi a última vez que nós conseguimos fazer uma reunião porque nós estamos com 877 pessoas agora,
mas qual foi a última vez que nós fizemos uma reunião que a gente conseguiu colocar 1.050 pessoas, que foi o teto que a live bateu, assistindo, mas a gente sabe que pessoas que passam pela live são muito maiores, então se a gente chegou em 1.050, foi um alcance de quase 2.500 pessoas. Então, olha como nós temos capacidade, né? Não de mobilizar, mas nós temos uma capacidade de organizar, porque mobilização é diferente de organização. Então, é tentar trazer todo esse povo e tentar implementar tudo isso que tu está trazendo e tentar entender que nós temos uma ferramenta. O mulherismo africano, ele é uma ferramenta. E ele vem sendo atacado porque sabem que é uma ferramenta eficaz de transformação. Exatamente, exatamente. Me chama muita atenção, né, uma série da Netflix. Eu vejo, eu não assisto de uma maneira geral, e eu não assisto, não é para dar uma como é que se diz? Intelectual, nada disso. Não é porque de fato, eu não tenho paciência. Mas me chama muita atenção. Eu sei que tinha uma série, que tinha um personagem pan-africanista, e aí a série da Netflix, tipo, todo mundo cacetava esse cara, né? Eu falei assim, gente, então assim, se a Netflix tá fazendo uma série que tá cacetando, então é isso mesmo que eu tenho que seguir, né? Porque tem alguma... se os brancos elogiam muito, eu já fico, né, com o pé atrás. Bom, autonomia, terra, controle gradual dos nossos territórios. Vamos pensando, então, em nível individual. Olha o que eu estou repetindo. Em nível individual, em nível familiar, comunitário e de povo, em curto, e médio e longo prazo, o que cada um de nós podemos fazer. Tem uma série de referências, assim, o pessoal está citando, como Toré, tem muita coisa escrita, né? Tem muita coisa escrita. Como Toré, Checanta Diop, Marimbaane, M. Garvey, Marcos Garvey, Booker T. A gente não está inventando nada. Eu escolhi fazer traduções para trazer um pouco para o Brasil essa outra perspectiva. Né? Quando passa pelo filtro editorial branco, o filtro editorial branco está sempre nos dando livros para que a gente fique eternamente nesse looping de tentar educar os brancos. Né? Da gente ser integracionista, né? Da gente acreditar, né? Defender o Estado brasileiro, né? Como, minha gente, a gente pode defender a nacionalidade brasileira, dizer que ela é nossa, vestir verde e amarelo, agora não, tá meio feio, né? Também tá bem feio vestir verde e amarelo, mas assim, como é que a gente pode defender um Estado que foi tão massacrante para o nosso povo, e a gente acreditar na reforma desse Estado, né? E eu sei que tudo isso é muita informação, e eu sei que para as pessoas que estão chegando, chega a doer. Porque eu converso muito com minha irmã Keila, né? Um beijo, minha irmã, que me ensinou a usar Instagram. Minha irmã do coração, eu falo para ela, assim, desde que eu conheci a afrocentricidade, eu meio que entrei em crise, né? O que eu estava fazendo? O que eu estava fazendo da minha vida, né? Para quem eu estava disputando, com quem eu estava disputando, quem eu estava querendo me convencer, que o nosso povo precisando tanto de mim, né? Tanta gente preta precisando de mim. E aí, gente, eu estou insistindo a gente pensar em ações de curto, médio e longo prazo, para a gente não estar eternamente agindo na emergência. Para que daqui a um tempo, daqui a uns anos, se tiver a epidemia, uma outra epidemia, a gente esteja em um outro contexto. Nosso povo não esteja precisando de cesta básica da Unilever, do Itaú, pelo menos que a gente possa ter autogerência, que a gente possa ter autonomia alimentar. Não vamos nem tentar pensar, mas que pelo menos a gente possa ter autonomia alimentar e que nós possamos ter, por exemplo,
a possibilidade de fazer as prevenções básicas, assim, porque a gente está falando, porque parece, né, irmã, que tu está falando algo tão básico, né, para ver como nós não temos nada. Sim. E a gente, às vezes a escrita, foi legal, né, tá sendo legal, assim, a live e tal, porque às vezes a escrita é fria, né, às vezes eu escrevo uma coisa, assim, num tom até de briga, mas é nessa fala de afeto, né? E aí, enfim, dá espaço para muitas. Dá espaço para muitas inferências do que é, do que deixa de ser, mas o fato é que nós estamos num contexto caótico, nosso povo está vulnerável, nós somos uma geração que teve acesso, mais acesso do que a geração anterior, e nós precisamos fazer alguma coisa com esse acesso. Se os nossos ancestrais deixaram um legado para a gente, num contexto tão difícil que foi a escravidão, a gente que está num contexto melhor, a gente tem a obrigação de deixar um legado para nosso povo. Militância não é para a gente ficar famosinho, para a gente ser pop, tá ligado? De uma maneira geral, é o contrário, né? Quando você começa a peitar as coisas, mais a sua vida vai estar em risco, né? E nós precisamos de divas pop. Amo divas pop pretas, óbvio. Nós precisamos de tudo. Mas a militância é dureza, sabe? Para a gente mudar os rumos de como nosso povo está hoje, né? Não é messiânico, não existe Salvador, né? Não existe um Jesus Cristo preto, né? Nem existe Jesus Cristo. Não existe um Jesus que vai nos salvar, um grande Malcolm. Se a gente for estudar a história de Malcolm X, por exemplo, né? Eu gosto muito de citar Malcolm porque Malcolm era um pan-africanista e pouca gente sabe disso, né? Uhum. E Malcolm fazia parte de uma organização que era a NOI, Nação do Islã. E o Malcolm, uma vez, e se acusa, né, de que a NOI, a Nação do Islã, matou o Malcolm. Né? A Nação do Islã é um movimento preto que existe até hoje. Se vocês pesquisarem sobre Nação do Islã, vocês vão ver que é uma organização preta nacionalista, baseada no Islã, né? Nacionalista, gera muito emprego para o povo preto, né? Nós precisamos gerar emprego para nós mesmos, é fundamental. O Kwame apareceu aqui agora, né? Ele chegou a comentar, compartilhou um trecho de um livro que ele fala assim: é absolutamente irresponsável nós continuarmos gerando descendentes e exigir que outro povo o sustente, né? Então nós temos que dar um jeito de nos reorganizar. Isso tudo é tarefa nossa. Olha quanta coisa a gente tem para fazer. De nos reorganizar. Me perdi. Socorro. O que eu tava falando? Fui emendar